A paz do Senhor Jesus, amados. Aqui é a missionária Geni e eu estou aqui com mais um devocional Porção do Céu. E a palavra de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31, que diz: E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E na mensagem de hoje, que eu vou denominar como Eu sou a porta de entrada do reino de Deus para toda a minha família, vai nos contar que o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, tem uma visão de um varão macedônio que lhe aparece e lhe pede ajuda. Entendendo Paulo que o Senhor o direcionava para aquele lugar para pregar o evangelho, ele obedece e vai. E chegando então em Filipos, que é uma das cidades principais da Macedônia, não havia ali sinagoga, como era de costume aos sábados, ele entrar na sinagoga para pregar, para debater a palavra. Paulo, Silas e Lucas vão até um rio buscar um lugar adequado para orar, para falar com Deus, para consagrar. E ali eles encontram uma mulher chamada Lídia, que se converte, uma mulher que é vendedora de púrpura e que se rende aos pés do Senhor pela pregação da palavra. Não só Lídia, mas toda a sua casa agora é batizada nas águas e segue uma trajetória no Evangelho. E essa não é a única experiência de Paulo, Silas e Lucas naquele lugar, porque saindo eles no dia seguinte para orar, saiu ao encontro deles também uma jovem que havia um espírito de adivinhação e que com isso dava muito lucro aos seus senhores. Paulo também vai pregar a essa mulher, vai expulsar esse espírito maligno que está nessa jovem, porque ela andava atrás deles dias e dias, dizendo: esses homens são os que anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Mas aquilo perturbava não só Paulo, mas também aos que estavam com ele, porque pelo Espírito e pelo discernimento do Espírito eles entendiam que aquilo não provinha de Deus, e sim de um espírito maligno. E quando eles repreendem esse espírito no nome de Jesus, na mesma hora esse espírito sai e aquela jovem é liberta. E com o fato dela ser liberta, ali acaba o lucro, ali a alma é salva, ali existe algo que precisa acontecer na minha e na sua vida. Primeiro nós perdemos algo para ganhar algo muito maior. Ela perdeu o emprego, ela perdeu uma profissão que dava lucro, ela deixou de dar lucro a outras pessoas, mas ela ganhou o bem mais precioso, que é a salvação da sua alma. Ela ganhou paz, ela ganhou libertação, ela ganhou salvação, ela ganhou uma tranquilidade no dia a dia, ela ganhou a presença de Deus na sua vida. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 36, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a salvação da sua alma? Mas aquele que perder a sua alma por amor de mim e do Evangelho, achá-la-á. Então aqueles senhores perderam a esperança do seu lucro, mas não ficaram satisfeitos. E com isso agora, Paulo e Silas vão parar na prisão. São açoitados com varas, são presos em troncos. Mas tudo bem, quem disse que eles estavam tristes? Eles sabiam que havia um preço a ser pago pela salvação de uma alma. O mesmo preço que Jesus pagou por nós, nós também pagaremos por outras vidas, não como o preço que Jesus pagou. Mas teremos que enfrentar também lutas, dificuldades, tribulações, ora no corpo, ora na alma, mas tem um preço a ser pago. Será que nós queremos pagar esse preço? Será que nós somos imediatistas, como é a geração de hoje, a geração chamada fast food? Ou nós entendemos que precisamos esperar? Ou será que entendemos que precisaremos enfrentar os processos para poder alcançarmos os resultados que desejamos
aquilo que almejamos, aquilo que oramos, aquilo pelo qual buscamos a Deus. Não existe outra fórmula, não existe outro meio, não existe outro método a não ser nos submetermos aos processos. E José entendeu isso. A vida de José mostra que ele entendia que ele precisava se submeter àquele processo, ainda que ele não entendesse. Para que ele pudesse chegar a governador, ele teve que se submeter ao poço, a qual seus irmãos o jogaram e depois o venderam. Ele teve que se submeter à casa de Potifar como escravo, submeter a uma tentação na casa de Potifar. Ele teve que se submeter ao processo da prisão. E da prisão, depois de se submeter todo a esse processo, Deus o leva a ser governador. Ele alcança o respeito, não só para ele, mas para toda a sua família. E no nosso processo não é diferente. Nós teremos também que nos submeter aos nossos processos até o fim, para alcançarmos o respeito de todos, alcançarmos a honra de Deus e alcançarmos as bênçãos e vitórias também para nossa casa e nossa família. Mas como fazer isso no meio de um processo tão difícil e doloroso como Paulo e Silas fizeram? Eles cantaram, eles adoraram ao Senhor e eles oraram, porque a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles estavam em plena prisão cantando hinos ao Senhor, orando, e os outros presos o escutavam. Como nós vamos também agir dessa forma no meio do nosso processo? Será que nós somos como Paulo e Silas, que no meio dos nossos processos também oramos e cantamos? Nós somos esses ou nós somos daqueles que fogem? Nós somos dos que cantam, dos que adoram, ou somos daqueles que negam? Ou somos aqueles que não enfrentam com coragem, com ousadia? Porque o Senhor nos chamou para enfrentarmos o nosso processo da mesma forma que Paulo e Silas. Porque assim como eles alcançaram um resultado positivo, nós também alcançaremos. E a palavra do Senhor vai dizer no Salmo de número 126, verso 6, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Mas quem sou eu no meio desse processo e de tanta pressão? Aquele que desespera e foge, ou aquele que entra na casa do Senhor com oração e súplicas, apresentando a Deus, se for preciso, as cartas de afronta, esperando uma resposta de Deus. Assim como Ezequias fez diante das afrontas de Senaqueribe. Paulo e Silas escolheram cantar e orar. E Deus respondeu, abrindo as prisões, através de um terremoto. Eles puderam ver a resposta de Deus, o agir de Deus, enquanto cantavam e oravam. Porque enquanto cantamos e orando, Deus prepara o livramento, Deus prepara o milagre, Deus prepara a cura, Deus prepara a nossa vitória e Deus nos entrega a salvação. Então, como diz aquele louvor, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve, o seu louvor invade o céu. Quando as prisões se abrem, até o carcereiro, vendo todo aquele sobrenatural que acontecer ali, pergunta para Paulo, o que é necessário para que eu possa me salvar? E Paulo vai responder para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E mais uma família é alcançada para a glória do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para a palavra, essa não foi uma atitude diferente de Josué, quando ele declarou, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É porque a vida dele foi uma vida de consagração, foi uma vida de dedicação, uma vida de entrega e de devoção ao Senhor. E como consequência disso, o Senhor salvou a sua casa, o Senhor
trabalhou em prol dos seus e os seus também se renderão ao Senhor. E ele agora podia declarar para o povo de Israel: vocês façam a escolha que vocês acharem mais importante para a vida de vocês, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, amados, não existe outra escolha e outra decisão assertiva para que eu e você possamos ser porta de entrada do reino de Deus para nossa casa, para nossa família, para nossa vizinhança, para os nossos amigos, para a vida de todos aqueles que precisam ser alcançados por Cristo, senão nos submetermos aos processos, pagarmos os preços necessários, orarmos, adorarmos ao Senhor e nos mantermos nessa posição, porque Cristo nos garante a vitória. Seja então essa porta do reino de Deus para alcançar vidas, para a glória do Senhor Jesus. O meu desejo é que você seja imensamente abençoado. Fica com essa palavra no seu coração. Até o próximo devocional Porção do Céu.